Graça e paz, queridos irmãos. Mais uma noite preciosa e que alegria poder estar pela segunda vez nessa casa. Que alegria, apóstolo Emerson, bispa Kátia, de sempre estar aqui, receber o carinho de vocês, a alegria dos nossos irmãos, dos pastores. Por isso eu digo que quando nós estamos aqui em São Paulo, aqui é a nossa casa. Amamos abraçar vocês, amamos estar com vocês. É sempre um privilégio, sempre uma grande alegria. Nós, sempre quando retornamos aqui, a gente não pode deixar de ficar aqui. E eu vou ficar um pouquinho mais dessa vez. Vou ficar aqui sentadinho, se alimentando e se alegrando da comunhão do corpo de Cristo. E muito feliz com o que o Senhor tem apontado e tem feito neste lugar durante esses dias e durante esses anos. Eu fico pensando, não cheguei aí, mas conheci o apóstolo Emerson desde quando ele estava lá na casa. Depois tivemos o privilégio de ir na Amador, na Pichurim e agora aqui. E se for para outro, dá o endereço que eu vou também. Para quem não me conhece, eu sou Alex Silva, minha esposa Alessandra, minha filha Alice. Nós temos mais 3 meninas, Bárbara, que esteve aqui com vocês no culto de jovens, Rafaela e Marcela. Bárbara também mandou um abraço para vocês, está chegando da Amazônia semana que vem. Nós estamos há 8 anos no sertão nordestino, na cidade chamada Glória. Fica ali divisa com os estados da Bahia, do Sergipe, Pernambuco e Alagoas. Uma cidade com 16 mil habitantes. E durante 5 anos trabalhamos com a implantação de igrejas ali naquela região. E de 3 anos para cá nasceu a missão Vida no Sertão, onde nós estamos servindo, continuamos servindo aquela cidade, agora com uma movimentação um pouco diferente. E eu sempre guardei essa palavra no meu coração. Em 2012 eu estava meio perdido com relação a propósito e direção. Então eu ouvi um DVD ou era um CD? Márcio me deu um CD e era o apóstolo Luiz falando sobre transformados para transformar. E aquela palavra daquele dia me alinhou o meu coração, alinhou a minha vida. E desde então nos movimentamos debaixo da palavra, ou a palavra andamos nela, caminhamos por ela. E uma das coisas que mais marcou o meu coração, ele dizia que a menor visão de Deus, agora eu digo também, é uma cidade. E você só transforma aquilo que você ama. E tanto essas palavras como outras marcaram o meu coração. Anos depois nós fomos para aquela cidade, quando somos paulistas, e quando pisamos os pés daquela cidade, o meu coração foi impelido com um amor, uma alegria, que parece que eu estava em casa. Os dias foram se passando e o meu coração foi se enchendo cada vez mais. E nós começamos a amar aquela cidade. E quando você passa a amar aquele lugar, amar aquela cidade, amar aquelas pessoas, você passa a entender que Deus quer transformar aquele lugar. Deus quer transformar aquela cidade. E eu disse: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para participar daquilo que o Senhor está fazendo. Porque não é sobre mim, é sobre Ti. E hoje eu digo que se eu tivesse 1000 vidas, nessas 1000 vidas eu queria ser missionário. Não existe amigo, pai, tão fiel, patrão, amigo, Senhor, tão fiel quanto nós. Essa casa tem nos acompanhado,
têm sido muito generosos com a gente, conosco ali no sertão. Então tudo que tem acontecido ali não é por mim, tudo faz parte também com vocês. Vocês participam disso. Quando vocês estão orando por nós, quando vocês se alegram com aquilo que colocamos, seja de uma oferta. Então não é sobre o Alex. Nós, a igreja de Jesus, está mudando aquele lugar. Está mudando a cidade de Glória, que está com 16 mil habitantes. Desses 16 mil, 5 mil estão na sede do município. E 11 mil estão nos 84 povoados espalhados da região. E eu queria dizer para você mais uma vez: o Senhor está transformando aquela cidade. O Senhor está tocando aquelas pessoas. O Senhor está mudando a realidade daquele lugar. Aonde o pecado, aonde a maldade, aonde nós chegávamos em algum povoado e as pessoas tinham medo de ir lá, e diziam: aqui é terra de matador, de pistoleiro, que é a região do polígono da maconha, a rota do tráfico. Irmãos, Deus está tocando aquele lugar de uma tal forma, tocando aquelas vidas. Deixa eu te contar desse lugar em específico. Enquanto eu vou comentando e falando, conversando com você sobre algumas coisas que estão ali, eu quero que você pegue no seu espírito e aplicasse para a sua realidade. A minha realidade no sertão é uma, aqui é outra, mas a dinâmica, o propósito, a movimentação, você pode aplicar no lugar onde você está. E entender no Senhor e discernir como se movimentar. Eu me lembro uma vez que a minha esposa chegou nesse lugar e ela disse: olha, nós liberamos uma palavra. E a palavra que liberamos é que essa terra é terra de pistoleiro, é terra de matador, mas será uma terra aonde serão levantados profetas, aonde serão levantados homens e mulheres de Deus neste lugar. Algum tempo depois, ela liberou essa palavra, nós estávamos neste lugar. Uma das mulheres das pessoas que mexiam lá com o que não era certo, estava muito doente, com um câncer avançado. E ela já estava desenganada, tinha feito várias cirurgias. E num culto, em um lugar bem simples, com um morcego passando para todo lado, e você cantando e dizendo dos morcegos, que é normal. E levaram essa senhora carregada para este culto. A filha ia para a vaquejada, e aí disseram para ela: por que você não leva a sua mãe? E ela disse: então vou deixar a vaquejada e vou levar a manhinha. E pegou a manhinha, levou, e quando chegou no culto, carregada nos braços, colocaram ela de pé na porta, segurando um do lado do outro. Nós não sabemos o que aconteceu no momento, mas ela caiu, ficou ao chão. E oramos. Ela manifestou alguns espíritos malignos, foi liberta, vomitou bastante, muitas coisas. Mas quando ela levantou dali, ela levantou transformada pelo poder e pela graça de Deus. Quando eu digo levantou, porque quando ela levantou sozinha para quem foi carregada. Ela se levantou, ficou de pé. E ela voltou para casa, e a primeira coisa que ela foi fazer é comida. O marido dela, sem acreditar,
foi perguntar para ela e ela disse: Jesus me curou, Jesus me tocou. Eu estou curada, eu estou livre. Irmãos, a partir daí, Deus nos abriu a porta da pregação do Evangelho neste povoado, nestes lugares, e ela é indígena, e as aldeias indígenas da região, através desse sinal apostólico que o Senhor realizou na vida dela, as portas do Evangelho naquele lugar se abriu. Isso já tem um tempo. E quando foi agora, a ceia de Natal, onde realizamos todos os anos, vai ser feita neste povoado, neste lugar. Começamos a nos movimentar já com as adolescentes e com as crianças daquele lugar. Alugamos uma casa e quando nós retornarmos de viagem, vamos nos movimentar ali. Calculamos que tem em torno de 80 crianças nos esperando. Porque a palavra foi liberada. Nós acreditamos no que o Senhor está fazendo naquele lugar. E gastamos toda a nossa vida, tudo que temos, para o propósito eterno. E eu te encorajo nessa noite a se envolver pela causa do Senhor. Eu te encorajo nessa noite a se envolver, não se envolver, a se entregar totalmente. Acho que tem muita gente envolvida, mas eu convido você a chegar em um lugar de compromisso. Envolvida tem bastante. Lembra a história da galinha e do porco? A galinha, ela se envolve. O porco se compromete, dando a sua própria vida. Então nessa noite eu quero te encorajar a não mais na causa do Senhor. E eu não estou E eu não estou falando sobre missão, vida no sertão. Eu estou falando sobre o propósito eterno, do que Ele tem para você no lugar onde você está, na movimentação que você está, na direção que Ele lhe deu. Eu te convido a ser comprometido. Se possível for, dê a sua própria vida, esteja disposto a morrer e a se entregar pela causa do Senhor. Olhe para as almas e lembre-se do sangue de Cristo derramado na cruz a favor daquele que está perdido. Eu vou pedir para o irmão colocar 2 pequenos vídeos. Um é de um adolescente que, quando nós iniciamos há 3 anos atrás, ele chegou ali e, com permissão deles, eu digo, e eu perguntava para ele: apóstolo, o que você quer ser quando crescer? Ele disse: eu quero ser matador. Por que matador? Quero ser pistoleiro, porque o meu pai foi. E cadê o seu pai? Morreu. Na escola, eles são gêmeos. Na escola ninguém suportava esses meninos. Era o terror da escola, era o terror da vizinhança. E olha o nome do menino, Alex. O outro, Alisson. Eu também passei por isso. Eles são gêmeos. E o próprio bairro, pequenos, eles assustavam o bairro. Para mim, no início, ficaram bravos comigo algumas vezes, falaram alguns palavrões ainda até para mim, tacaram pedra na base. Mas chegou o dia que Jesus pegou eles. Então eu queria que você ouvisse esses 2 pequenos. Tudo bem. Vamos ver se vai dar. Parece que houve algum probleminha no áudio. Se não der, deixa eu ver.
Bom, dá para você ver o rostinho dele, né, pelo menos. Depois você entra lá e vê no Instagram, @Missão Vida no Sertão, e você vai ouvir o testemunho de Alisson, falando sobre que ele foi cheio do Espírito Santo, tocado por Deus, ora em línguas, se dedica à palavra de Deus, continua ainda aprontando algumas coisinhas, mas na escola é o aluno das notas melhores da escola. As professoras estão dizendo: o que aconteceu com esse menino? Ou com esses meninos, porque eles são gêmeos. E aí ele conta um pouquinho o que aconteceu. Jesus pegou ele. Jesus escolheu ele, chamou ele. E eles estão ali servindo o Senhor. Um outro deles, esses dias chegou para mim e disse: pastor, eu perguntei para ele: o que você quer ser agora quando crescer? E ele falou: há 2 dias atrás eu estava no meu quarto. E para quem não sabe, o quarto dele é um ferro velho que o pai tem, e alguns carros velhos que ficam lá. Então um daqueles carros é o quarto dele. Eu estava no meu quarto lá no carro e pensando exatamente nisso. E eu decidi o que eu quero ser. E o que você quer ser? Eu quero ser missionário. E eu disse para ele: você quer ser missionário? Por que você quer ser missionário? Ele falou: porque o missionário, ele sai por muitos lugares e ajuda tantas pessoas, e eu quero ser esse. Eu falei: assim você, na sua compreensão humana, não poderia fazer isso, mas o Senhor te chamou e você já é. Você só compreendeu que você já é um missionário. Amém? Então eu queria que você aplaudisse ao Senhor pelo que o Senhor está fazendo, realizando naquele lugar. Eita glória! Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 9. Não deu para ver o vídeo, não tem problema. Depois você vai lá, @Missão Vida no Sertão, _oficial, e assiste ali o testemunho de Alisson e depois de Micaele. Mateus 9:35. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas e anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para a colheita. Eu quero falar um pouco sobre a grande comissão, que não é responsabilidade do governo, que não é responsabilidade do presidente, que não é responsabilidade das escolas, mas a grande comissão é responsabilidade da igreja. Jesus não confiou essa tarefa nas mãos de nenhuma outra instituição da terra. Jesus confiou essa tarefa nas mãos da sua igreja. E talvez você possa olhar e ver o cenário e dizer assim: mas olha a situação que está a igreja. Olha a situação que está a igreja. E eu digo para você, nós precisamos olhar para a igreja mesmo, não para o cenário. Como assim, pastor? Qual é a situação da igreja? A situação da igreja continua a mesma. Ela continua sendo gloriosa e triunfante. Ela continua sendo
gloriosa e triunfante. E o que nós estamos vendo por aí? Jesus já disse que aconteceria. Mas a sua igreja, as portas do inferno não vão. Às vezes eu vejo alguém dizer: o que será da igreja? Não, nós precisamos entender que Jesus disse isso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É uma igreja gloriosa e triunfante, e por isso Cristo confiou essa tarefa, e Cristo deu habilidades e poder para ela, para que cumpra a grande comissão. Por isso que Marcos 15:16 ele vai dizer: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E esses sinais seguirão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas. Que alegria e que privilégio que nós temos de participar do projeto de Deus. Que privilégio que nós temos dele trabalhar, se manifestar na terra através do seu corpo, que é a sua igreja. Eu convido você nesses dias a não olhar para aquilo que está te distraindo. Eu convido nesses dias a não ficar olhando o que te distrai na internet, ou A ou B, mas eu convido você nesses dias a ficar firme, olhando para o autor e consumador da sua fé, prosseguindo, seguindo os passos de Jesus, levando a sua cruz. A igreja continua gloriosa e triunfante. Talvez você possa dizer: mas pastor, onde que você vive? Glória, Bahia. E eu estou vendo o que a igreja de Jesus, não é o Alex, está fazendo naquele lugar. Eu estou vendo que a igreja de Jesus está levando o Cristo vivo aos corações que estão ali. Mas e A, e B, e C? Não, eu não posso me distrair. Eu tenho que seguir o que o meu mestre disse aqui, ó. Se você continuar lendo, lá na frente, capítulo 10, ele vai dizer: olha, não pegue isso, não pegue aquilo. Se chegar numa casa, se chegar em outro lugar, não se distraia. Continue firme, continue caminhando. Mas vão. Será que Cristo é inconsequente e não sabe o que está fazendo? A igreja continua gloriosa e triunfante, e nós temos um Senhor que é absolutamente fiel e mantém o controle de todas as coisas. Observe os versículos que nós lemos. Como que Jesus fazia missões? Versículo 35. Jesus percorria. Jesus estava em movimento. Jesus estava se movendo. Ele percorria. Jesus não estava distraído com A, com B. Jesus não estava distraído com os problemas com os fariseus, com os problemas com os doutores da lei, com os romanos. Jesus tinha uma missão, guiado e conduzido pelo Espírito Santo. Jesus não parava, ele percorria povoados, ele percorria as cidades, ele estava em movimento. Então qual é o modelo de Jesus para missões? O modelo de Jesus para missões é: não pare nas distrações da vida, não pare nas suas próprias dores, nas suas próprias feridas, mas em movimento, cumprindo aquilo que o Senhor te chamou. Ele estava onde? Nas cidades. Jesus estava em todos os lugares. Por quê?
Jesus estava na cidade e Jesus estava nos povoados. Significa que todo lugar que Jesus estava era um campo missionário. O campo missionário não é só lá no sertão nordestino, mas o campo missionário de Jesus é todo lugar. Jesus se movia na cidade. Então nós aprendemos com Jesus que todo lugar em que nós estivermos é um campo missionário. Seja na escola, seja no trabalho, seja na rua, seja em qualquer lugar, todo lugar é uma oportunidade que nós temos de apresentar o Cristo vivo. Jesus estava nas comunidades? Sim. Jesus estava nos povoados. Isso mostra que ele não tinha discriminação. Jesus estava em todos os lugares. E uma coisa que eu peço ao Senhor: Senhor, eu quero estar aonde o Senhor está. Se o Senhor estivesse nessa cidade, neste lugar, aonde o Senhor iria? Qual a porta que o Senhor iria bater? Qual o lugar? Então, aonde o Senhor está se movendo? Eu quero estar aonde o Senhor. Então, às vezes, nós estamos debaixo de um pé de cajueiro, numa aldeia indígena, e eles dançando um tal de toré, e eu não sei nem falar aquilo, mas eu sei falar em línguas. E eles estavam dançando e falando alguma coisa. Eu entrei na roda e comecei chacaraba, xaraba, catarabará, e aí catarabará, e comecei, e eles não sabiam o que eu estava falando, também não sabiam o que eles estavam falando. Agora vem aqui, nós vamos orar por vocês. Nós vamos pregar o Evangelho para vocês. Então, se ele está debaixo do cajueiro, eu estou lá. Se ele está na cidade, eu estou lá também. Se ele está nos lugares mais belos, e eu estou lá também, não importa. Eu quero estar aonde ele está. Jesus desenvolvia o seu ministério não de forma aleatória. Jesus não ficava atirando para todo lado, para ver se alguma coisa ia dar certo. Jesus sabia exatamente guiar. Por isso que eu digo, meu irmão, seja guiado pelo Espírito Santo, seja guiado por Ele, seja conduzido por Ele. Não vamos deixar ser conduzidos mais pelas nossas emoções e pelas nossas vontades, mas precisamos ser conduzidos e guiados pelo Espírito de Deus. Alguém já disse isso? Você não precisa fazer a obra de Deus, ela já está pronta. Você só precisa andar nela. Jesus já foi na sua frente, já fez todo o caminho, preparou tudo, e agora eu vou andando sobre ele. Cristo tinha 3 ações básicas quando ele percorria cidades e povoados. Primeiro, Cristo ensinava. Você pode ver aí no versículo que ele ensinava. E o ensino é muito importante. Por quê? Porque para ensinar eu preciso sentar para aprender. E à medida em que eu vou aprendendo, eu vou compartilhando e ensinando. E nós ensinamos sim, de forma teórica, aonde é importante, sentamos, ouvimos, e nós ensinamos também com a nossa ações. Irmãos, até contando para o apóstolo ontem, nós tínhamos um professor de Muay Thai lá com as crianças, e elas estavam tão empolgadas para as artes marciais. Inclusive, se tiver algum aqui que quiser ir comigo embora, vou pedir o apóstolo liberar você. E tão empolgadas, mas compramos até algumas luvas, comprei um saco de pancada, e aqueles meninos com uma energia tão grande, falei, agora aqui, ó, vocês podem ficar à vontade.
E eles gostam. Mas o professor foi embora. Não pôde mais. E eles chegaram: pastor, cadê o Muay Thai? Muay Thai, pastor, quero Muay Thai. Que dia, que dia? E passou. E eu falei... E alguns deles começaram a se distanciar. E eu falei: a gente precisa fazer alguma coisa. Cheguei para eles e falei: sexta-feira vai ter Muay Thai. Não é Muay Thai, é Muay Thai. É verdade, vai ser Muay Thai, não Muay Thai. Depois vocês vão entender por quê. E eles ficaram todos empolgados. Vai, quem é o professor? Quem é o professor que vai chegar? Quem é o professor? Eu falei: não vou contar para vocês, mas ele vai estar aqui. Surpresa, mas eles chegaram tão empolgados. Aí eu entrei e ele disse: pastor, cadê o professor? Eu olhei para ele e disse assim: eis-me aqui. Eles olharam. Tirei o tênis. Falei: agora, fechei a cara. Bora o treino agora. Mas você já treinou, pastor? Acho que eu tinha 12 anos, que eu fiz artes marciais Kung Fu. 12 anos, não tem muito tempo. Tinha 12 anos de idade. Mas hoje nós temos a internet. Então eu passei o dia olhando na internet. Jab, direto, cruza, up. Falei: então vamos lá. Vamos correr. E corremos. E fizemos exercícios. Gente, eu estava só o pó. Mas bora. A Alice pequenininha: bora, Alice. Depois lutamos e tal. Aí sentamos. Então agora é a hora de nós falarmos com ele. Entre algumas coisas que nós conversamos, o que ficou marcado nele, sabe o que é? É que a gente pode falhar em algumas coisas, mas a continuidade e a perseverança, independente do cenário, traz segurança para eles que estão ali. Então, para ensiná-los, por estar com eles sempre, eu preciso também. E aí eu vou falando, você vai pegando aí, para sua casa, para sua família. Porque talvez você chegou aqui hoje: mas e eu, Jesus? E eu, Jesus? É você. Jesus está falando: é assim que você vai começar a mudar. Parar de ficar olhando para suas feridas, lambendo elas e dizer: Jesus, e eu creio que eu já fui curado de todas essas feridas, e agora eu vou estender as mãos e vai começar na minha casa, com a minha família. E por isso que nós estamos aqui aprendendo do Espírito Santo, aprendendo da sua palavra. Então Jesus tinha 3 ações básicas. Primeiro, Jesus ensinava. Jesus ensinava o quê? Jesus ensinava o Evangelho. Ele pregava o Evangelho, o reino de Deus. Irmãos, essas crianças que estão conosco já há mais tempo, alguns de vocês, vamos ter alegria. Obrigado. Vamos ter alegria de recebê-los lá. E vocês podem sentar com eles e perguntar sobre o plano da salvação. Crianças que não têm um pai na igreja, uma mãe na igreja, mas pergunta para eles sobre o Evangelho. Pergunta para eles sobre a criação, sobre a queda do homem, sobre o meio providenciado por Deus para alcançar a humanidade. Fala para eles sobre o Cristo vivo, que se fez carne, se entregou, deu a sua vida, assumiu a culpa no nosso lugar, levou os nossos pecados, entregou o seu Espírito na cruz. Ao terceiro dia, Deus ressuscita ele dos mortos. Ele ainda fica com os seus discípulos, sopra sobre eles, receba o Espírito Santo e diz para eles: não se preocupe, eu vou, mas o Consolador vem. Pergunte para eles sobre a volta de Jesus,
sobre o reino de Jesus estabelecido de forma perpétua, inabalável, aqui entre nós. E eles vão te responder daquilo que eles estão aprendendo sobre o Evangelho. Porque a única coisa que pode mudar a vida deles é o Evangelho e nada mais. Eu posso colocar uma religião, posso falar de bons costumes, eu posso falar tantas coisas, mas o que vai livrá-los da morte eterna é o Evangelho. E quando eles ouvirem o Evangelho, o Espírito vai convencê-los e eles não vão resistir. Talvez a gente fica assim, falando, e a gente fala mesmo de A, de B, olha isso, olha aquilo, olha as Olimpíadas, o que fizeram e tal, tudo é estarrecedor, sim, mas lembre-se, irmão, o que esperar de pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados? O que esperar? Lembra de Efésios 2? Era assim que nós estávamos, como mortos em nossos delitos e pecados, conduzidos e guiados pelo príncipe que opera agora. Então nós ficamos indignados, nós falamos, mas nós vamos fazer o quê? Pregar o Evangelho. Nós olhamos para elas, para aquela cidade e diz, essas pessoas, essas crianças nasceram condenadas à morte eterna, e nós como igreja temos a saída para elas. Nós temos as boas novas que vai livrá-las da condenação eterna. E quando eles começam a entender o Evangelho, eles se curvam, eles se prostram, eles se arrependem, eles choram, eles clamam por salvação, e o Espírito Santo sopra sobre eles. E quando ele chega e diz, pastor, mas eu não estou conseguindo vencer isso aqui. Eu falei, primeiro, quantos palavrões você falava? Aí dizia, em torno de, falei, chuta aí, 10 por dia? É muito mais, mas vamos 10. De 10, quanto você fala hoje? Eu soltei um. O outro ainda eu falo 5. Eu falei, então, você mentia quantas vezes por dia? Eu era o dia todo. E agora? Agora às vezes escapa uma. Você entendeu que isso é errado? Entendi, não pode. Mas por que não pode? Porque o pecado é ofensa contra Deus. Então quando você vai pregando o Evangelho, qual era o trabalho de Cristo? Pregar o Evangelho. Ele ensinava o quê? O Evangelho. Gálatas 1,6, Paulo vai dizer aos Gálatas, tomem cuidado, porque estão vindo alguns aí que estão negando a graça de Cristo, estão negando os méritos de Cristo, estão voltando aos seus rudimentos. Mas o verso 6 ele diz, se aparecer um anjo do céu e vos anunciar outro Evangelho, que seja maldito. Jesus ensinava, Jesus pregava o Evangelho, e Jesus curava todos os enfermos. Jesus curava todos os doentes. O Evangelho é o poder de Deus. Irmãos, outro dia me chamaram para ir no hospital, orar por um senhor, que ele estava só funcionando pelos aparelhos, e chegando lá, ficou eu e a irmã dele. Nós fazíamos cultos em um povoado, e ele sempre era contra aqueles cultos, e agora ele estava ali numa cama, só os aparelhos. E quando eu cheguei do lado dele, eu falei, uau, agora vamos orar, Jesus ressuscitar esse homem. Eu vou orar, nós vamos orar.
Irmã, a senhora crê? Creio. E começamos a orar. Não me lembro o nome dele. Levanta daí em nome de Jesus. Volta ao funcionamento do corpo. E orei, suei. Lá é difícil a gente suar, mas até que suei bastante. Resultado, nada aconteceu. E o Espírito Santo, o que eu faço agora? Mandei 3 vezes o homem ressuscitar, ele não ressuscitou. O Espírito Santo, é para me fazer alguma coisa? É para ir embora. E o Senhor disse, pregue o evangelho para ele. E aí eu cheguei no ouvido dele e comecei a falar do evangelho. Comecei a falar sobre os seus pecados. Quando eu disse assim, você crê de todo o teu coração nisso que eu estou falando? Você reconhece que é um pecador e que precisa desesperadamente da graça de Cristo? Quando eu fiz essa pergunta, aqueles aparelhos começaram a subir e começaram a começou. Eu não me lembro se ele chegou, estava com 95, eu não entendo de aparelho dessas coisas. Eu lembro que estava em 95, começou a subir, foi para 160, 180 e ficou lá. E eu falei, esse é o sinal que você está reconhecendo Cristo como teu Senhor, teu Salvador. E aquilo ali, a irmã começou a ficar assustada, porque as luzes todas começaram. E daqui a pouco foi voltando. Quando eu saí de lá, o homem morreu. Mas você pode dizer, poxa, Jesus, eu creio que na eternidade nós vamos nos encontrar. Porque Jesus curou a maior enfermidade daquele homem. Uma enfermidade que não tinha médico no mundo que podia fazer alguma coisa. Jesus curou ele. Jesus perdoou os seus pecados. Jesus, eu creio e vou ter essa certeza na eternidade que Jesus tocou aquele homem. Jesus cura os enfermos. Jesus expulsa os demônios. Mas depois você vai ver no capítulo 10 que ele diz, agora vocês, eu dou o poder para vocês. Jesus chama os 12 e dá autoridade para eles. Vão, cure os enfermos, expulse os demônios. Então não fique preocupado com a sua reputação. Ah, mas e se eu orar e não curar? Irmão, Jesus Jesus curou muitas pessoas, mas orei também, Jesus não curou muitas pessoas. Mas nós continuamos orando e dizendo, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Por quê? Porque a reputação não é comigo, não é sobre mim. Eu só estou... Qual que é a minha parte? É obedecer o que Ele disse. E o que Ele disse é para lá, coloque as mãos nos enfermos, ore, cure eles, limpe os leprosos. Essa é a minha parte. Então Ele me deu poder e autoridade para isso. Ah, mas se o pastor fulano estivesse aqui, você ia ver. Se fulano estivesse aqui, aí você ia ver. Não, Ele deu autoridade. Você faz parte da igreja de Cristo? Levanta a sua mão se você faz parte do corpo de Cristo. A autoridade foi dada ao corpo de Cristo. Então vão, cure os enfermos. Se tiver alguém doente na sua casa, lá chega agora, coloque as mãos, ore por essa pessoa, ou no hospital, ore, diga em nome de Jesus, seja livre, seja liberto. Jesus te cura, Jesus transforma você. Missões se faz orando, indo, contribuindo e não atrapalhando. A igreja está envolvida em algum trabalho e de repente sempre tem aquele que diz, eu não faria desse jeito. Mas eu não faria assim. E aí chega, já viu?
Fulano agora está inventando agora. Ó, a igreja agora está inventando isso. Irmão, você quer fazer missões? Quer? Seja urbanas, seja transculturais. Não, comece não atrapalhando. Não comece não atrapalhando aqueles que estão dispostos. Ah, mas está dando comida para morador de rua. Ah, mas está fazendo... Ih, vai trazer essa gente aqui. Misericórdia. Então sempre tem aquele que vai querer atrapalhar. Então, missões... Quer fazer missões? Então faça isso. Não atrapalhe. Você já está fazendo. Não atrapalhe os outros. Irmãos, esta casa me ativou a fazer a ceia de Natal, a mesa do deserto. Porque quando o apóstolo me contou que vocês iam para a comunidade lá e faziam uma ceia de Natal com um caminhão e levava tudo para lá, e aquilo cresceu no meu coração, e aquela inveja, não, nem. E eu disse, uau, que maravilha, Senhor, eu queria participar disso também. E aí quando eu fui para lá, que eu me lembrei, falei, então é agora. É já. Eita, quanto já pensou? Tá, as pessoas estão empolgadas em orar, em contribuir. Aí chega sempre um e diz, eita, quanto dinheiro investido. Para que isso? Tinha um louvor bem antigo, não sei se vocês lembram. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais do valor de uma alma poder comparar. Então, como é que você faz missões? Desde a porta. Quando alguém entra e você abraça, que você vai no lugar que ele está aqui e abraça, você está dando atenção, você está dando o que eles não recebem lá fora, porque lá fora é tudo por interesse. Se você tem, ótimo. Se você não tem, então você está fora. E aqui não é, as pessoas vão vir não pelo que elas têm, mas pelo que elas são, e elas serão recebidas. Então quando nós chegamos ali e servimos, alguém disse para nós assim, mas dar comida é estratégia, né? Só para o pessoal virar crente. Nós começamos a fazer assim, ó. O ano passado, esse ano nós diminuímos por conta de mão de obra, mas o ano passado nós servimos 1000 refeições por mês. Aulas de inglês, espanhol, italiano. Aulas de Muay Thai, é lógico que eu fui o seu professor. Matemática, um reforço escolar para eles. E alguém chegou lá e tinha dia que tinha 60, 70 crianças lá para jantar. Começamos a fazer mais. E algumas pessoas, os pais, os adultos, começaram a chegar, mas eles não ficavam no culto, ficam todos sentados lá fora. E aí chegou alguém lá e disse assim, se não entrar, não vai comer. Falei, ô Jesus, tem misericórdia. Missão se faz, irmãos, não atrapalhando. Não atrapalhando. Chegou um lá que queria cobrar um valor de todas as crianças para participar. Falei, Jesus, irmão, não é assim que se faz missões. Missões se faz não atrapalhando. E aí, algumas crianças sentaram lá e... não vou ouvir mais não. Saíram. Ficaram lá fora esperando. Falei, gente... Aí pastor não quer ouvir. Não tem problema. Mas eles vão comer? Só vieram para comer. Eu falei, aí eu só fiz para eles comer mesmo. Pode ser, irmão, não é uma troca. Eu dou comida e você vê Jesus. Miserável homem fosse eu se fizesse isso. E o que nós queremos fazer com a comida? Duas coisas. Primeiro, a mesa da comunhão, porque eles acham que o culto termina quando a gente diz amém lá e depois vamos jantar.
Aí eles entram depois do culto. Não, mal sabem eles que eles entraram ainda, o culto está rolando. E agora rola onde? Na mesa. Então eles vêm, se assentam à mesa e vamos jantar. Não importa se eles vão só para comer, ou se outros não querem saber nem de Jesus. Não importa nada disso. O que importa é que a igreja de Jesus está servindo a cidade. E a qualquer momento, um dia eles vão olhar, não, a igreja de Cristo, ela me serviu. Todo mundo diz que a igreja quer roubar, que a igreja quer fazer, que pastor é isso, que pastor é aquilo. Não, a igreja não é isso. A igreja está servindo a cidade. Eles têm uma impressão, uma mente diferente da igreja. E sabe o que nós estamos fazendo agora? A ceia do Senhor. Uma vez por mês, só que agora quem que traz os pratinhos? São eles. Agora chegou a hora deles começarem a participar. Então quem são? Falaram para mim assim, eu falei, qual é o maior desafio que vocês têm? Eu falei, mão de obra. E uma pessoa disse para mim assim, não, mas você já tem. Eu falei, quem? Olha quanta criança aí para você discipular, ensinar, e com o tempo elas vão crescer. Eu falei, uau. Orando, indo, contribuindo, e não atrapalhando. Diga para o irmão, é isso mesmo, não podemos atrapalhar. Estou encerrando já. Sabe qual é o maior desafio? Ou um dos maiores? Primeiro, ouvir a Deus e continuar ouvindo. Ouvir e continuar ouvindo. Segundo, saber lidar com a solidão. Se um missionário não souber lidar e aprender a saber lidar com a solidão e transformar a solidão em solitude, ele vai virar amargo. Ele vai pôr sempre a culpa nos outros. Vai dizer, sempre vai estar apontando alguém. E aí vai dizer, né? Ninguém me liga. Ninguém. E ele tem que ter a habilidade dada pelo Espírito Santo de transformar a solidão em solitude. Isso sim, está longe da família, dos parentes, dos amigos. É difícil, mas eu preciso me lembrar de que Ele garantiu para nós que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E na presença dEle eu tenho paz e descanso. E aonde ela se move? Aonde a presença dEle se move? E às vezes eu estou procurando fora o que já está aqui dentro. Não procure lá fora preencher. Fulano não liga para mim, não olha para mim. Por quê? Porque o que você precisa já está aqui. Tudo que você precisa ter e ser já está em você. O Espírito da graça mora em você, se move em você. Vamos ficar. Acho que agora vai dar, né, apóstolo? E encerramos aqui dizendo um conselho: não se distraia com nada. Não deixe de ouvir a Deus. Tome muito cuidado com o ativismo. Nunca se mova pelas necessidades. Seja constante. Em último, nunca trabalhe para Deus. Sempre trabalhe com Deus. Nosso Pai é absolutamente fiel, digno de confiança. Digno de confiança. Ele é suficiente. A missão se faz pela fé, e pela fé pelejamos as nossas batalhas.
Glória a Deus, gente. Você pode aplaudir dignamente. Posso dizer o que vocês participaram nessa noite? Posso falar? Não foi um culto normal. Foi um homem que subiu aqui, apaixonado por vidas, que abandonou toda a sua vida aqui, de uma cidade, que deixou tudo para trás, que foi para o meio de um lugar, praticamente sem nenhum tipo de recurso. Conheço o pastor Alex, quando ele era pastor aqui, né, da cidade, cheirosinho aqui, não estou chamando de fedido, mas cheirosinho aqui, certo? Como nós todos aqui, sabe? O que você acabou de ouvir aqui nesses minutos, foi um homem com um coração apaixonado em fazer missões. Missões tem a ver com evangelismo, e evangelismo tem a ver com aquilo que o Senhor Jesus nos destinou a fazer. Ide por todo mundo. Isso é só para um missionário? Só que Deus, Ele levanta pessoas específicas para que possa fazer com que algumas situações venham a alavancar em alguns lugares. E uma igreja que não é evangelística, uma igreja que não é missionária, não é uma igreja. E talvez você fale assim, mas poxa, eu não posso ir para o meio do mato. Mas você pode ser um evangelista da cidade. Você pode ser alguém que transborde do amor de Cristo. Eu falo o seguinte, que um missionário, ele não pode ter duas características. Ele não pode fazer a obra pelo prazer, e não pode fazer e deixar a obra virar e ser uma obra comum. Por que ele não pode fazer a obra por prazer? Ele tem que fazer a obra por necessidade, porque ele necessita que as coisas aconteçam. E assim somos nós, gente. O pastor Alex, ele vem aqui todos os anos. Ele falou que a segunda vez que ele veio aqui nesse lugar, que é aqui, né, na Penha de França, nesse prédio. Mas ele faz parte da nossa vida, da nossa história. Nós não temos uma base missionária no sertão, chamada Mevampenha, ou como é adoração, assim como você queira. Mas nós temos o representante, e nós abençoamos a vida dele. Na verdade, é feio até falar isso. Isso daí é um dever que nós temos. Nós abastecemos o pastor Alex. Sabe o que aconteceu na hora da oferta? Na hora da oferta, eu falo que é o DNA, né, que vai passando de geração em geração. A Alicia estava aqui. Ela queria ofertar. Sabe o que ela fez? Ela tirou a pulseirinha do braço dela e ofertou aqui. Sabe qual que é outra característica do missionário? Que ele entende que ele não tem nada, mas ao mesmo tempo ele tem tudo. E eu queria que essas palavras, né, desse homem apaixonado por vidas, sabe, aqui é tudo gostoso, né, gente? A gente vem cultuar o Senhor, a gente sai das nossas casas, muitos vêm de carro, de Uber, de ônibus, a pé, seja lá o que for, mas você está andando numa cidade, você está andando numa calçada, você está andando, né, em cimento, né? E quantas vezes eu vejo ele compartilhando, né? Muitas vezes está quebrado lá no meio do sertão, né? Aí é o ninho ainda? É o ninho, né? O ninho que muitas vezes os pneus do Uno é mais careca do que a minha careca. E quantas vezes são tantas dificuldades, mas isso nunca fez esse homem parar. E eu quero falar algo para vocês. O Alex, o pastor Alex, a sua esposa, eles me inspiram. A gente aqui, sabe, nós somos os Mauricinhos de Deus. Porque qualquer coisinha é ruim pra gente. Hoje está tão silêncio aqui, né? Qualquer coisinha tá ruim pra gente. Basta dar uma garoinha que a gente não vem na presença, não vem cultuar o Senhor, sabe? Só que você pode ser um missionário. Pode. Vira pro seu irmão e fala assim: você tem vontade de ser um missionário? Em outras palavras, você tem vontade de ser um evangelista? Você quer que a sua voz chegue até o sertão? Quem quer aqui? Quem não pode ir para o sertão lá da Bahia, para a cidade de Glória? Ô Glória!
mas tem vontade de uma forma ou de outra, levanta a mão. Você pode fazer isso aqui agora. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar agora você da zona de conforto. Eu já entrei em contato aqui com a administração financeira, e a nossa arrecadação de hoje foi muito pouco, gente. Por quê? Porque nós não estamos presos a coisas materiais. Essa casa não está presa a coisas materiais. A gente hoje aqui, ó, Deus nos permitiu que nós tivéssemos tudo do bom e do melhor, e vamos ter cada vez mais, porque na casa de Deus precisa tudo do bom e do melhor. E outra coisa, aqui não é banco. Tudo que é arrecadado a gente gasta mesmo, porque a igreja não é banco. E se você tem esse coração disposto, né? Eu gostaria de levantar uma oferta digna para o pastor Alex levar lá para o sertão de glória. Você está disposto a fazer isso? Se você estiver disposto, fica de pé em nome de Jesus. Hoje Jesus te pegou. Nossa, que animação, aleluia. Amém? Então, se você gostaria de participar dessa empreitada, nós vamos ter uma equipe agora em novembro, né, que vai lá para a glória. Já está em quantas pessoas, pastor? Tem quase 10 pessoas já. Se você quiser fazer parte, converse com o Lúcio. Amém, Lúcio? Levanta a mão. Tem 12 pessoas já. Amém? Nós vamos fazer um rebuliço naquele lugar. E nós vamos levantar uma oferta digna para aquelas crianças. Pastor Alex, todo missionário é humilde. O missionário verdadeiro, ele é humilde. E humildade não tem a ver, sabe, a ser coitadinho. Humildade é a característica de Jesus. Além da oferta que você dá, nós também daremos. Nós sempre damos uma oferta aqui missionária. Nós ajudamos a África, nós ajudamos Portugal, nós ajudamos o sertão, nós damos uma oferta para Israel, gente. Nós somos uma igreja missionária. Nós ajudamos uma casa de recuperação, porque eu entendo o seguinte: aquilo que a gente não tem ainda como posse, mas se tem algum pastor, se tem alguém que está fazendo essa movimentação, por que não se aliar a ele? Eita, gente, vocês estão aqui? Eu quero que você fique em pé agora, todos fiquem em pé agora. Você vai ofertar até pela sua oração, nem que você não tenha nada para você ofertar, mas você vai ofertar com a sua oração. E tudo que tem acontecido, o pastor Alex tem 40 pessoas, 40 crianças na base, e ele não falou, eu não sei se eu não escutei, porque eu fui lá ver o que estava acontecendo na questão mas são 40 crianças na base, não é isso, pastor? 40 na base, 80 no povoado e 60 na aldeia. Posso falar uma coisa? 80% dessas crianças já foram violentadas. A maioria dessas crianças foram violentadas pelos seus próprios parentes. Essas crianças, pelo pai. Essas crianças, a maioria criança com 6, 7 anos, já tudo viciado em pinga, em cigarro. E Deus tirou esse homem da cidade de São Paulo, da capital de São Paulo, desse lugar cheirosinho que a gente está, e colocou lá numa poeira, num sertão da Bahia, onde, né, muitos missionários não querem ir. Missionário gosta de ir para, sabe para onde? Para Orlando, fazer missões em Orlando, em Nova York, fazer missões na Califórnia. Só que ele não mediu esforços.
Às vezes a gente quer sair fora do país, sendo que tem tantos lugares para nós abençoarmos na nossa própria nação. E Ele está lá, está lá. Rodaram agora 3.000 quilômetros com um Fiatzinho Uno. Quem dera nós pudermos dar um carro para eles. Eu creio que isso vai chegar. Amém? Nós já fizemos tanta coisa aqui. Isso daqui não é para nossa glória, é para a glória. Isso não é para nossa glória. É pouco que nós fazemos aqui. Olha o que Deus nos proporcionou. Deus nos proporcionou de nós sairmos de um lugar, sabe, bem menor do que aqui, comprarmos cadeiras confortáveis para você sentar, termos um belo ar-condicionado, uma boa iluminação, uma boa sonorização, bons instrumentos. Olha que bênção, olha como Deus nos abençoou. Por que não agora nós nos abençoarmos as pessoas que precisam? Amém, gente? Amém? Vocês estão dispostos? Eu estou aqui, nós estamos aqui esperando você sair do lugar e vir ofertar nessa manhã, nessa noite, né? Não amanheceu ainda, né? Falei manhã. Amém? Se você precisar ofertar com Pix, talvez você não tenha o cartão, você não... Coloca o nosso Pix aí, nós vamos fazer a contabilidade aqui. E tudo que for destinado agora, nessa oferta, vai ser tudo para a glória. Para a cidade de glória, para a glória de Deus. Você acha justo isso? Às vezes a gente fala assim, poxa, nós estamos fazendo tão pouco, então faça muito. Amém? Faça a diferença, gente. Amém? E o Alex sempre manda os videozinhos do que está acontecendo. O ano passado a Alice queria a festa de aniversário dela. Eu falei, filha, nós vamos fazer a sua festa. Compra miçanga e nós vamos vender essas miçangas. E ela vendeu as miçangas, inclusive trouxe para cá, vendeu bastante aqui. Juntou R$500. Quando chegamos em Glória, em janeiro, ela que foi lá e comprou todo o material da festinha dela. Porque nós ensinamos também as crianças de lá a não ficar dependente de uma ajuda ou alguém sempre esperando alguma coisa, mas dissemos para eles, vocês carregam a glória de Deus e podem gerar riquezas das mãos de vocês. E a gente tem que começar por casa. Ó, daqui. A Alice também trouxe mais, ó, para ser vendido, para ser revertido lá pro negócio lá. Amém? Então aqui essas miçangas aqui, é miçanga que fala, né? Oi? Funny strap. Funny strap. Isso. Alice, quanto é que tá isso aqui? Eu acho que tá uns R$100 cada um. Tá 10. 10. Ó, tem quantos aqui? Vamos ver aqui, ó. Gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo. Teu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras. Agora eu quero 10 crianças aqui que a Alissa vai presentear com essas miçangas. Não, training strap. Ó, Alissa, dá pra 10 crianças aqui, ó. Cadê as crianças? Não tá aqui? Ah, é pra celular. É pra celular, gente. É. Crianças, se vocês tiverem um tiozinho aí, é só também abençoar também ali. Amém? Todo mundo já ofertou? Quem ofertou, dá um glória. Quem ofertou, dá um glória a Deus aí. Amém? Eu queria chamar essa família aqui agora. Vem cá vocês. Não, aliás, fica aqui. E os nossos pastores, né? Eu quero que vocês rodeiam ele aqui. Rodeiam eles aqui. Passamos o horário. Eu gostaria também, eu sinto no meu espírito aqui, você que tem vontade de fazer missões, você que tem vontade de, que está assim, despertando esse seu lado missionário, vem aqui
aqui na frente. O pastor Alex, a pastora Alessandra vão orar por você. Quem tem essa vontade, pode sair do lugar e vir aqui na frente. Eles têm autoridade para isso. Pode vir, ó. Isso aí. Pela cruz me chamou gentilmente. Hoje é um culto missionário, gente. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Culto missionário hoje. Quebrantado por seu amor. Sim! Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e Eita, eu, Jesus! sem palavras, me aproximou, quebrantado por seu amor. Pode vir, o pastor Alex vai orar por você. Talvez você seja aquecido. Oh, rebaraba, chore, dere. Você que faz parte aqui desse culto ao Senhor, você que nos assiste pela internet, se você deseja agora, nesse momento, levantar uma oferta para Missão Sertão, Bahia, faça isso agora. Eu creio que o pessoal da nossa mídia está passando o nosso Pix aí. Vai ser tudo destinado para eles. Em nome de Jesus. Da morte me Quem dera quisesse que a igreja estivesse como um domingo, bem cheia. trouxe minha vida. Sim. E eu estava condenado. Vai, Aline. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Sim, Deus. Oh! Pela cruz me chamou. Nós cremos, Senhor. Gentilmente. Nós cremos num despertar da sua igreja, Senhor amado. Para que a tua igreja tenha um coração mais voluntário a ti, Senhor amado. Que a tua igreja, Senhor amado, seja desperta, Senhor, a fazer as missões, a evangelizar, Senhor Jesus, a ganharmos, Senhor Jesus, esta terra que é nossa por direito, Senhor. Para ti, Senhor. Oh, recataraba, chore, nereva, sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Senhor. Nós cremos, Pai. Nós cremos, Senhor Jesus, na Tua presença aqui nesse lugar, Senhor. Que desperta, Senhor. Desperta uma igreja, Senhor amado, que estava numa zona de conforto, Senhor. Uma igreja que saia para o campo da batalha, Senhor Jesus. Oh, Deus fiel, Deus poderoso, Deus maravilhoso, obrigado por esta noite, Senhor Jesus. Obrigado por tudo aquilo que foi derramado nessa casa, Senhor Jesus. Te glorificamos e te exaltamos, Senhor, pois Tu és digno, 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 digno. Me chamou gentilmente. Sim. Me atraiu. Sim, Deus. Sem palavras. Sim, Senhor. Me aproximo. Oh, rebalava, chore, rebalava, amém, Jesus. Glória a Deus, amém. Vamos fazer uma oração para eles agora. Pastor Alex, pastora Alessandra, para sua filha Alícia. Tem a Bárbara que veio ministrar para os jovens esses dias. Rafael e Marcela, estão tudo na missão, amém? Estenda suas mãos aqui para frente. Eu quero que os pastores agora toquem neles aqui, amém? Que eles vão abençoar a vida deles. Rodeia lá na pastora Alessandra também, as nossas, isso. Levanta suas mãos aí agora, estenda suas mãos para frente, para que essa obra não pare, para que eles não venham desistir, para que o Senhor venha enviar recursos do norte, do sul, do leste, do oeste, para que nós possamos fazer com que estas quase mais de 200 crianças sejam futuros missionários. Talvez uma dessas crianças de glória, sabe onde vai estar? Talvez no outro lado do mundo. Talvez Deus envie lá para o Japão. Vem cá, pastor Daniel, vem cá também. Pastora Sheila, vem cá. Esqueci de... Hoje é um culto diferente, gente. Vem cá, isso. Glória a Deus. Toca aqui neles, aqui, ó. Em nome de Jesus. Ore, continue orando. Em nome de Jesus. Quem sabe essa casa aqui
ela seja tão abençoada, que a gente construa esse prédio para eles lá. Você crê nisso? Já pensou isso acontecer? Eu creio. E está perto de acontecer. Eu quero que isso aconteça em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor também deseja isso. Amém? Ore mesmo, levanta a sua voz agora. Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Pai, por este tempo precioso, Senhor. E o nosso coração está disposto agora, Senhor, a levantar uma oração, Senhor amado, destinada para esta missão, Senhor, destinada para esta obra. Pai, quantas crianças estão sendo alcançadas, Pai, através do coração voluntário, Senhor, deste casal, Senhor, que se dedicou, Senhor, a estar naquele lugar tão longínquo, Senhor amado, tão fora, Senhor amado, tão fora da nossa realidade, Senhor, mas que não falte recursos, Senhor. Pai amado, faça dessa casa uma casa abençoadora para aquele lugar, Senhor Jesus. Que todas as ofertas, Senhor, que foram levantadas agora, Senhor, neste lugar, Senhor, através, Senhor, do coração voluntário dos teus filhos, Senhor, sejam, Senhor amado, multiplicadas, Senhor Jesus. Pai, eu te amo, Jesus. Eu te amo porque nós sentimos a tua presença através deste homem, Senhor, do amor que este homem tem por ti, Senhor, e por vida, Senhor. E que todos que abençoaram, Senhor, esta obra, Senhor, que eles sejam também fartamente, ricamente, Senhor amado, sobrenaturalmente abençoados, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que toda glória, toda honra, domínio e poder sejam para ti, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Amém. Aplaude ao Senhor, mas bem forte mesmo.